As eleições municipais para a Prefeitura de São Paulo podem ter chegado ao fim para Pablo Marçal. Mas isso não significa que a política terminou para ele, muito pelo contrário. Ele agora está alçando voos ainda maiores. Então, para aquele pessoal de esquerda que estava pé da vida com ele, espera que você ainda vai ver muito mais de Pablo Marçal aí. É o seguinte, agora já se cogita a possibilidade de Pablo Marçal vir candidato à presidência em 2026. E isso pode ser um problema não só para a esquerda, diga-se aí Lula, Haddad e companhia, e os próprios eleitores de esquerda, né, obviamente, mas também pode ser um grande problema para o pessoal da própria direita. Entenda-se aí, Bolsonaro e Tarcísio, os dois principais agentes que seriam impactados pela essa possível campanha do Marçal para 2026. E o que isso significa? Significa que Pablo Marçal, mesmo ainda derrotado na campanha municipal de São Paulo, ele ganhou muito capital político e é um forte nome ainda no cenário, pelo menos agora, em 2024. Pode ser que em 2026 ele esteja um pouco mais esquecido, né? Mas pelo menos agora ele é um forte nome, mais forte ainda do que o próprio Tarcísio. E para a direita isso não significa necessariamente que seja um bom resultado, porque isso provoca um racha na direita, principalmente na ala bolsonarista. Significa que agora a direita não tem mais um único nome, né, representando a direita no Brasil. O Pablo Marçal conseguiu abocanhar aí boa parte dos eleitores do Bolsonaro e do próprio Tarcísio. E isso não é muito bom, pelo menos para eles, né? Agora, esse racha que o Pablo Marçal provocou na direita também pode ser interpretado como uma diminuição do capital político do próprio Bolsonaro, uma vez que até agora, no momento, não tinha ninguém da direita que chegasse ali a roubar votos do Bolsonaro a uma campanha presidencial, uma futura campanha presidencial. Porque é o seguinte, Bolsonaro está inelegível, ok, mas isso não significa que ele queira estar fora do poder, fora da presidência. Ele poderia vir aí sendo representado através do Tarcísio, se bem que o Tarcísio também pode vir uma reeleição ao governo de São Paulo, que não seria nada ruim para ele. De qualquer forma, o fato é que o Pablo Marçal, ele dividiu o eleitorado de direita, né? Então agora você tem aí o pessoal de direita que continua firme, forte, fechado com o capitão, com o Bolsonaro, mas você também tem agora aí uma grande parte do eleitorado que está se dirigindo para o lado do Pablo Marçal. E essa divisão de poder, obviamente, nunca vai ser bom para o Bolsonaro. Nunca que vai ser bom, né? Você dividir poder não é um cenário bom em lugar nenhum, né? Agora, se Tarcísio também pensa em vir à presidência, isso aí é um grande problema, porque as pesquisas já indicam que Marçal se sairia muito melhor do que Tarcísio nessa disputa. E no segundo turno, um possível segundo turno entre Marçal e o Lula, né, Marçal ainda assim teria um resultado melhor do que o Tarcísio. Não significa que ele ganhasse do Lula, mas ele estaria no segundo turno com o Lula, seria o candidato mais forte da direita para 2026 seria o Pablo Marçal. Mas espera aí, também não é assim tão fácil, tão simples essa equação política. No Brasil nada é tão simples quanto parece, né? Porque tem alguns problemas nesse meio campo aí. Primeiro, Pablo Marçal, a campanha dele para prefeito de São Paulo foi uma campanha tumultuada, né? Com muitos problemas aí. E provavelmente não, mas existe aí uma grande possibilidade dele se tornar inelegível por 8 anos, né? Especialmente pelo aquele post falso, fake, né? Aquela fake news que ele postou já na reta final, aí, faltando menos de 48 horas para a votação. Ele postou aquele laudo falso do Boulos, né? Toxicológico do Boulos. E isso aí pode pesar negativamente, aí, tornando ele inelegível por 8 anos. Isso aí tiraria Marçal da disputa para 2026. Jogaria ele lá para 2034 para presidente. E, caindo em 2034, com quem ele iria disputar essa presidência da direita? Justamente com o Bolsonaro, caso ele ainda queira disputar em 2034 a presidência. Então isso aí seria um grande problema futuro para o próprio Bolsonaro. Agora, caso o Marçal não se torne inelegível, continue ainda na disputa para 2026, e aí ele bateria de frente com o Tarcísio, o que seria ruim para o Bolsonaro, né? Porque o Tarcísio ele é um representante legítimo do Bolsonaro, o Bolsonaro é o padrinho político do Tarcísio,
Então, se o Marçal ele fica mais forte que o Tarcísio, Bolsonaro está fora desse jogo político ali. Mas restaria aí uma carta na manga para o Bolsonaro e para o eleitorado de direita, né? Uma solução bem interessante, que seria você trazer um outro elemento para essa equação política, que seria quem? Vamos lá, é você colocar a Michelle Bolsonaro aí agora como vice da chapa do Marçal. Marçal como candidato a presidente e Michelle Bolsonaro como vice-presidente, que seria uma solução perfeita para a direita. Por quê? Porque a Michelle, como vice, ela está sendo representante ali do Bolsonaro, então seria praticamente ali uma chapa Bolsonaro e Pablo Marçal. Unificaria todo o eleitorado de direita, o que seria muito bom, né, para os eleitores. Aí não teria mais a mulher e a amante para o eleitorado de direita, né? Pô, eu amo o Bolsonaro, mas a minha amante é o Marçal. Unificaria os dois. Então o eleitorado de direita se solidificaria, seria mais forte esse eleitorado, né? Bolsonaro de volta ao poder, através da esposa dele, e o próprio Marçal também somando seu capital político ao capital do Bolsonaro. Aí sim, faria uma bela frente ao PT e ao Lula, especialmente se o Lula não vier à presidência em 2026, vier ao radar outro candidato mais fraco que o Lula, aí sim a chapa de direita seria mais forte. Nessa configuração, Tarcísio automaticamente estaria fora e viria só para reeleição ao governo de São Paulo. Enfim, é uma chapa interessante, uma possibilidade interessante de direita, uma jogada interessante, um xadrez político muito bem arranjado. Mas, para isso acontecer, Marçal não pode ficar inelegível. Se Marçal se torna inelegível por 8 anos, lá na frente pode ser que ele bata de frente com o capitão. E aí volta a confusão toda inicial aí. Aí Marçal, de aliado, volta a se tornar um inimigo. No presente momento, a direita ainda não decidiu se o Marçal ele é um inimigo, um adversário, ou se ele é um aliado. Dependendo da configuração do arranjo desse xadrez político, o Marçal pode ser um vilão ou pode ser um herói da direita. Isso aí, só o tempo e só os arranjos políticos desse jogo aqui no Brasil que vai decidir qual será o melhor papel que o Marçal vai representar para a direita. Só o tempo vai dizer. E a própria justiça eleitoral, principalmente a justiça eleitoral, é que vai determinar qual vai ser esse papel do Marçal nos próximos meses aí, ou nos próximos 2 anos. É esperar para ver o que acontece nesse Brasil. Até lá, estamos aqui só observando. Até a próxima. Abraço.